Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso segundo encontro da disciplina de Ética, Política e Sociedade. Eu sou o professor Wilson Sanches e irei trabalhar com vocês nesse encontro a formação da moral ocidental, tentando perceber dois elementos extremamente importantes acerca da moral. O primeiro, que a moral é uma construção social. Por que esse primeiro elemento ele é importante? Porque nós desfazemos a ideia de uma moral acima do homem e imposta ao homem por forças que lhe são estranhas. Antes, a moral nasce do convívio social, portanto, ele atende expectativas sociais e a moral está inserida dentro de um determinado contexto social. Sendo assim, a moral ela é produto humano. Ao mesmo tempo que ele é produto humano, ele possui uma dinâmica, ou seja, se altera com o passar do tempo, com a localidade, para se ajustar àquilo que é melhor para as formas de relacionamento dentro de uma mesma sociedade. Esse é o primeiro objetivo nosso. O segundo objetivo é discutir como o Ocidente, de uma maneira geral, possui alguns valores comuns. Esses valores comuns, eles estão presentes dentro da sociedade ocidental, sobretudo por conta dessa matriz comum do pensamento acerca da moral. No primeiro encontro, nós discutimos a formação do pensamento ocidental e nessa discussão nós falamos que teríamos que voltar à filosofia grega, voltar aos mitos, falar dos pré-socráticos, socráticos, da importância da filosofia cristã na Idade Média e da filosofia moderna. E para discutir moral também, nós precisamos voltar novamente a essa discussão acerca da filosofia grega, que é a nossa base ou a nossa origem do pensamento. Voltaremos a um filósofo chamado Sócrates, que inaugura a filosofia moral. Aqui nós vamos entender a expressão ética como filosofia moral. O que é uma filosofia moral? É a parte da filosofia que se ocupa de estudar e pensar a questão da moral dentro da sociedade. Então, para isso, nós vamos tentar fazer também uma recuperação histórica, para entender os processos históricos, para percebermos a dinâmica na construção da moral e para percebermos a importância dessas construções morais para o convívio humano e como isso está em movimento. Na verdade, tudo isso para pensarmos a ideia de que podemos também ter um posicionamento crítico acerca dos valores morais da nossa sociedade. Entendermos que os valores morais são construídos nos leva a compreender a possibilidade de suas mudanças. Nós podemos perceber nos últimos 10, 15, 20 anos diversas mudanças que ocorreram em relação a esse conjunto de valores e normas que orientam a vida em sociedade. Isso que nós vamos chamar de moral, esse conjunto de valores e normas que orientam a relação entre os indivíduos. Coisas que eram tabu há 20 anos, hoje já são mais aceitas. Outras coisas continuam como tabu, outras discussões entram em pauta, outras demandas aparecem. Por que as demandas de alteração da orientação das normas e valores sociais aparecem? Sobretudo, porque a sociedade solicita essas demandas. Então, nós temos diversos movimentos sociais, por exemplo, que atuam no sentido do reconhecimento e da restituição, mas, sobretudo, do reconhecimento, a serem reconhecidos na sua particularidade, a serem reconhecidos em suas especificidades. Para esse reconhecimento acontecer, é preciso também uma alteração dos valores morais da sociedade. Por isso que é importante entendermos isso e acharmos que a moral acabou, né? Existe todo um discurso falando assim, nossa, a moral acabou, antigamente que era bom. Na verdade, a moral não acabou, a moral está presente porque é esse conjunto de valores e normas que guiam as nossas relações. Só que temos que perceber que ela muda. Ela muda por conta dessas demandas sociais. Ela muda por conta das novas perspectivas que nós temos. Se há 50 anos atrás as comunicações elas eram a comunicação entre as pessoas dos diversos lugares do mundo era extremamente restrita, hoje nós temos uma possibilidade com as tecnologias de comunicação, de informação, de uma comunicação cada vez mais ampla, de contato com o diferente cada vez mais amplo. Querendo ou não, essa mudança tecnológica ela também propicia novas relações sociais, novos contatos sociais, portanto, novas demandas morais. E aí nós temos que justamente perceber que a dinâmica social ela está ali
par e passos com a demanda, com as alterações no que tange a moral. E aqui nós vamos usar a expressão alteração, modificação, nunca entendendo um processo como se fosse uma evolução ou um rebaixamento, mas antes vamos entender apenas como alteração. As coisas se alteram, as coisas mudam, se para melhor ou pior, não cabe esse juízo de valor. Cabe apenas percebermos as mudanças e por que as mudanças ocorrem. Isso acaba sendo importante para nós compreendermos a nossa atuação no mundo, compreendermos o mundo que nos cerca, compreendermos a realidade a qual estamos inseridos, compreendemos, por exemplo, dentro do âmbito das empresas, do universo do trabalho, quais são as novas demandas sociais que existem, as novas posturas éticas e morais dentro do trabalho. Cabe pensar como a ética deontológica, que é aquela relacionada à profissão, também está colocada ou está derivada da ética ontológica, essa ética do ser, propriamente do ser, e como é que essas construções éticas se dão. Então, essa é nosso alvo, nosso objetivo fundamental desse encontro, pensar essa construção para compreendermos a realidade atual e o processo dinâmico da construção da moral. Para darmos continuidade, vamos ao quadro. Então, aqui no quadro nós temos o resumo da aula. Esse resumo aqui, então, temos que a competência da unidade de ensino em si é reconhecer as relações entre a filosofia, a ética e a política. Nós já passamos pela questão da filosofia, mas ela vai estar norteando a todo momento enquanto formação do pensamento moral. Passaremos pela filosofia moral, que é a ética, e chegaremos à política nos outros encontros, né? Para isso, nós vamos compreender o processo da formação da moral no Ocidente, as ideias de dever em Santo Agostinho e em Descartes, identificar e reconhecer os vínculos entre individualidade e subjetividade, aqui um elemento importante, cada vez mais pensando na sociedade contemporânea a possibilidade do indivíduo, da autodeterminação do indivíduo. Sendo assim, é uma discussão importante. Entender a moral na modernidade como uma construção histórico-cultural. Na verdade, a moral sempre foi uma construção histórico-cultural, não só na modernidade, em todas as épocas. Na modernidade, nós conseguimos ter a leitura acerca disso, conseguimos ter a percepção dela enquanto realidade histórico-social. Portanto, nós temos algumas perguntas que faremos e que nortearão esse nosso encontro. A primeira das questões é a seguinte: é possível a convivência humana sem moral e sem ética? O que pauta a nossa convivência, o que pauta as nossas relações dentro da nossa sociedade com os membros de fora da nossa sociedade? Então, será que é possível nós falarmos de uma relação humana, uma relação social que não esteja assentada sobre nenhuma base moral ou ética? Como definir aquilo que é certo e aquilo que é errado? Aqui é uma pergunta bem capciosa, não? Porque quando nós pensamos a questão da filosofia, a filosofia busca pela verdade, e a verdade e o conhecimento como adorno da alma. Quando pensamos a ciência é a busca pelo acerto e a tentativa de evitar ao máximo possível o erro. Sempre discutimos a questão do certo e errado dentro dos campos da ciência, dentro da epistemologia e tudo mais. No entanto, quando nós falamos do convívio humano, quando nós falamos das sociedades humanas, quando nós falamos das relações sociais, como é que nós determinamos a ideia do certo e errado? É claro que existe uma determinação, porque senão nós cairíamos numa espécie de relativismo potencializado, em que não existiria nem certo nem errado. A discussão não é achar um valor universal de certo ou um valor universal de errado, mas pensarmos como essas construções de certo e errado são feitas nas diferentes sociedades. E aí pensamos o que é a verdade, como nós podemos definir, não é? E aí nessa aula nós veremos que alguns filósofos nos ajudarão a responder essas e outras questões e nos ajudarão também a refletir sobre a nossa própria sociedade. Então, sempre o foco dos nossos estudos é a reflexão da nossa própria sociedade. O elemento histórico, a busca da história para a explicação da sociedade, ela nos auxilia
no sentido de compreendermos o processo que resultou a nossa sociedade. Por isso que nós voltamos na história. Mas o fim último das nossas ações ou dos nossos estudos é compreender a realidade em que nós vivemos. Senão não teria o mínimo sentido nós fazermos um estudo apenas para conhecer o passado sem conseguir relacionar esse passado com o presente e sem conseguirmos também darmos perspectivas para o futuro. Essa é a nossa intenção também, refletirmos o passado para pensarmos o presente, para podermos também projetar algumas coisas no futuro sem fazer futurologia ou achismos, não? Mas pensar com base na construção do conhecimento. Para darmos continuidade à aula, nós temos um vídeo agora, nós vamos a ele e já retornamos. Olá, estamos começando a segunda unidade de Ética, Política e Sociedade. Antes eu quero te fazer um questionamento. Você se conhece? Parece uma pergunta fácil, não é? Mas você já parou para pensar em cada atitude ou cada opinião sua no dia a dia? Por exemplo, qual a sua opinião sobre a violência? Você repudia qualquer tipo de atitude violenta. Mas já parou para pensar se é a favor ou contra a aplicação da pena de morte no Brasil? Fica inconformado quando vê um vizinho sendo violento com o próprio cachorro. Mas já refletiu sobre a violência animal na indústria de alimentos? Acha atos terroristas absurdos, mas nunca questionou as guerras e invasões aceitas para a manutenção da paz? Ou você acredita que toda violência é relativa? Eu usei propositadamente um discurso apelativo para chamar a sua atenção para um tema muito complexo. Como definir o certo e o errado? Com esse questionamento, acessamos nosso senso moral e induzimos uma reflexão sobre princípios éticos que regulam a vida em sociedade. Filósofos se preocupam com isso desde o começo da história da filosofia. Conhece-te a ti mesmo. Já ouviu essa frase? Quem originalmente disse isso foi o filósofo Sócrates. Assim como ele, muitos outros pensadores refletiram sobre o indivíduo e suas relações éticas no seu meio ambiente. E é sobre essas reflexões que nossa disciplina vai se debruçar. Vamos lembrar dos sofistas, que assumiam a verdade como relativa e subjetiva. Como Protágoras, que dizia que a referência de bem e mal, de certo e errado, estava no próprio ser humano. O já mencionado Sócrates, a quem devemos o início da filosofia moral, será uma importante figura no nosso estudo. Ele vivia andando por Atenas numa busca pela verdade, questionando todos que encontrava. Vamos também passar pela noção cristã de verdade, que seria divina e infinita, incapaz do alcance humano. E entender também a distinção entre fé e razão, e entre corpo e alma na busca pela verdade por meio do conhecimento, realizada pelos filósofos modernos. Muito embate de ideias, não é mesmo? E para você, o que é a verdade? Como defini-la? Para ajudar a clarear nossas ideias, vamos assistir a essa reportagem que aborda a formação da verdade e a ética aplicada no campo do jornalismo. Rua Oliveira Peixoto, Aclimação, cidade de São Paulo. Aqui nesta rua funcionava a Escola de Educação Infantil Base. Com cerca de 70 alunos, a instituição sofreu um grande baque após uma denúncia de exploração sexual contra crianças em março de 1994. Um caso que alia erro policial a uma exploração exagerada e sem a devida apuração da imprensa. O casal Ikushiro Shimada e Maria Aparecida Shimada, proprietários da escola, e a professora Paula Alvarenga e seu marido Maurício Alvarenga, sócios da instituição, foram acusados de abusar sexualmente dos alunos. O caso ganhou notoriedade rapidamente e repercutiu em toda a imprensa. Você tem um erro inicial que está sujeito a ser cometido aí, no fechamento e tudo. Você tem um delegado que conta uma história maluca, você não tem tempo de conferir e comete o erro, dá a manchete. O pecado maior foi ter insistido nesse erro depois que começaram a aparecer evidências em sentido contrário, né? Esse que foi o ponto, né? O que os jornalistas fizeram foi, num primeiro momento, cair de cabeça na tese do delegado. A imprensa estava sequiosa por matérias escabrosas, porque tinha acabado a campanha do impeachment já algum tempo antes. Então, quando surge a Escola Base, eles vêm de cara nisso. E havia informações, foi cobertura desonesta, não foi meramente um erro. O erro foi no primeiro momento. O jornalista afirma que a batalha pela atenção do público fez com que parte da imprensa escondesse algumas informações cruciais do caso.
o advogado dele veio falar com uma repórter nossa que a Bandeirantes não estava também pisando no acelerador que nem as outras emissoras, né? E daí mostrou o laudo do IML, comprovando que o que havia na criança era uma assadura ou um objeto pequeno, um lápis que entrou no ânus da criança. Ou seja, os repórteres tinham a informação, mas tinham medo de bancar a informação. Então você vê que é muito fácil você criar a figura do bandido, mesmo sem ter base nenhuma, né? Isso aí se repetiu durante os anos 90 e em inúmeros outros episódios. O bombardeio de notícias que as pessoas recebem atualmente pode reviver casos como o da escola base. Essa especialista explica que como o homem está sujeito ao erro, antes de tomar algo como verdadeiro, deve-se fazer uma série de análises. A verdade, ela é um mito no jornalismo, porque nós, tecnicamente falando, trabalhamos com a veracidade. Você chega próximo à verdade pelo processo de apuração. Mas a verdade, se a gente for olhar dentro da sua essência, ela é filosófico. Então, é verdade de quem? Verdade para quem? Verdade por quê? Quem define o que é verdade? É importante destacar que não existe verdade absoluta. A verdade é pessoal e está relacionada aos valores de cada indivíduo. Toda vez que me passo a pensar sobre o que é verdade, eu lembro de um filósofo que é o Nietzsche. A verdade, elas são construções, para mim, construções culturais, que vão moldando o meu caráter, a minha vida, o meu sentido de vida, né? E essa verdade, ela tem as suas construções dependendo de quem é você, né? Então, se é verdade para quem, depende muito de quem você está também atendendo. Viu só quanta coisa complexa? Tudo isso tem a ver com posturas e condutas éticas e morais, como a de todos nós no nosso dia a dia. Agora, mais uma pergunta. Você acredita que o ser humano nasce bom e é a sociedade que o corrompe? Ou pensa que nossa natureza seria mesquinha e a sociedade é que teria o poder de regular nossos impulsos, trazendo a moralidade para nós? Também faremos essa reflexão na nossa unidade. Ainda nesse percurso, vamos entender por que os filósofos antirracionalistas acreditavam no instinto natural humano como motor da vida. E por fim, como o existencialismo coloca que não podemos justificar nossas ações pelas circunstâncias ou impulsos, pois somos seres com liberdade de escolhas. Interessante, não acha? Na situação geradora de aprendizagem dessa unidade, seguiremos assim como os filósofos que vamos estudar seguiram a busca das respostas às seguintes questões. Por que privilegiamos determinados valores que guiam nossa conduta na vida em comunidade? E por que algumas posturas se tornam legítimas e são perpetuadas nas diferentes sociedades? Pronto para seguir essa jornada filosófica sobre a ética e a moral nessa unidade? Não esqueça que para aproveitar melhor os estudos, você deve acessar o seu livro didático, as web-aulas, o material complementar e fazer as pré-aulas e pós-aulas no seu ambiente virtual. Até mais! Então, como nós podemos ver nesse vídeo, né, existe uma série de dilemas éticos que são colocados no nosso cotidiano e que podemos interpretar à luz da moral, à luz daquilo que é o pensamento sobre a moral, que é a filosofia moral, que é a ética propriamente dita. Eles apresentaram um caso da escola base, esse é um caso extremamente emblemático da década de 90. Nós trabalhamos muito nas escolas de jornalismo com esses casos, quando trabalhamos com ética, tentando pensar quais são os paradigmas éticos que vão guiar, nortear a atuação do jornalista, mas isso é um caso que se pega, que teve bastante notoriedade para a gente exemplificar aquilo que no cotidiano nós passamos, né? No cotidiano nós temos que fazer escolhas, nós temos que justificar as nossas escolhas. Nesse sentido, nós temos que acessar o nosso senso moral. O senso moral nosso é qual é a ideia que nós temos de moral e como essa ideia que nós temos de moral justifica a nossa ação. Também não podemos tratar a ideia de um relativismo pleno e afirmar que a verdade não existe, que a verdade é pessoal e individual. Nós cairíamos aí numa discussão sobre a não existência da verdade, então nós temos que tomar algum cuidado quando afirmamos isso, que a verdade ela é essencialmente pessoal e individual. Isso é um discurso moderno, pós-moderno, em que as pessoas falam que existe a sua própria verdade, mas nós estamos trabalhando com
temas que norteiam a relação social do indivíduo. Então, nós não trabalhamos com verdades individuais, com a ideia, mas uma busca por uma boa relação, por uma definição de valores que são criados socialmente, valores que são dados socialmente, né? E como as pessoas se orientam segundo esses valores sociais. Então, temos que também tomar cuidado com esse discurso que vai relativizar tudo também. Não podemos radicalizar no sentido de dizer que apenas uma coisa é verdade, mas também não podemos radicalizar no outro sentido de dizer que nada é verdade também, senão também não teríamos parâmetro para nos mover, né? Nós já falamos no encontro anterior, a sociedade se move mediante o senso comum, isso é o que explica Karl Mannheim, é esse senso comum que se orienta às nossas atividades em sociedade, tem uma certa ideia de moralidade que é socialmente construída. Nós precisamos perceber que ela é socialmente construída e atuarmos de forma consciente sobre isso. Mas sabemos que existe, sim, um acordo comum, algo que comumente é aceito, como a ideia daquilo que é moralmente aceito e do que é o que é moralmente não aceito dentro da sociedade. Vamos ler o quadro, nós temos alguns termos que são importantes nós trabalharmos com os conhecimentos, para termos os conhecimentos prévios para trabalharmos dentro da unidade. Quais são esses conceitos? Conceito de moral e ética. É importante nós trabalharmos com esse conceito porque no cotidiano utilizamos moral e ética quase como sinônimos, não? Aqui nós vamos ter uma diferenciação. A moral ela vai ser entendida então como esse conjunto de regras que visam a organização de um grupo social, esse conjunto de normas, de valores que são internalizados pelos membros de um determinado grupo e que, portanto, são importantes para a organização social e pelas relações sociais dentro desse grupo. A ética vai ser entendida como a reflexão sobre o que norteia essa moral, né? Quais são as noções e os princípios que fundamentam a vida moral. O dever, vocês viram que vários filósofos falam do dever. O cristianismo adentra com a ideia de dever, mas Kant também vai trabalhar com a ideia do dever, alguns filósofos modernos vão trabalhar. Nós entendemos dever como atividade, atos e circunstâncias que envolvem uma determinada obrigação. Portanto, é senso de dever seguir determinada regra, determinada norma moral. E subjetividade, que são as características do sujeito, aquilo que é pessoal, aquilo que é individual, aquilo que é interior, aquilo que pertence ao indivíduo. Então, percepções. Quando nós falamos de percepções subjetivas, é aquilo que o indivíduo age. É importante essa ideia de subjetividade porque nós também sabemos que, na contemporaneidade, o indivíduo negocia também com os valores, com alguns valores e normas da sociedade que ele pertence. Ele negocia internamente isso, né? Uma vez que ele tem acesso a diversos valores, diversas normas, diversas formas de interpretar isso. Então, há uma negociação. Então, é importante nós trabalharmos também com o conceito de subjetividade, que ganha uma grande relevância nos estudos sobre moral na atualidade. Para nós darmos continuidade, vamos ali para vermos a nossa situação geradora. Então, qual que é a nossa situação geradora de aprendizagem? Desafio da convivência em sociedade. Então, quando nós tratamos de moral, nós estamos tratando da convivência em sociedade. E aí algumas questões vão ser colocadas e nós tentaremos responder essas questões ao longo da nossa aula. A moral e a ética são indispensáveis para o convívio humano? Qual é a verdadeira diferença entre moral e ética? Como elaboramos e privilegiamos determinados valores que guiam nossa conduta na vida em sociedade? Como esses valores são construídos, na verdade? E como eles são amplamente aceitos por uma coletividade? Esses são os questionamentos que nós faremos e tentaremos, então, ao longo da nossa teleaula, trabalharmos com cada um desses questionamentos, tentando promover um conhecimento crítico acerca da formação da moral ocidental. Agora nós temos um vídeo, vamos a ele e nós já retornamos com a nossa primeira situação-problema. E aí, tudo pronto para começar a resolução das situações-problema? Quero lembrar que é importante você ter feito a pré-aula, porque agora vamos aplicar na prática as teorias que você viu. Vamos resolver cada uma das situações-problema em 3 passos. Primeiro, com a ajuda do professor, vamos interpretar os dados da situação-problema. Em seguida, vamos problematizá-la e levantar hipóteses.
E no final, vamos aplicar os conceitos e teorias que foram resgatados pelo professor para solucionar a SP. Combinado? Então vamos a esse primeiro desafio. Bom, esse primeiro desafio que nós temos, essa primeira situação-problema, ela nos convida a pensarmos quem é que fará ou que agirá de maneira ética, quem pode agir de maneira ética. Para isso, nós vamos pensar em uma alegoria, em um mito, que já foi escrito há bastante tempo por Platão, o mito da caverna ou a alegoria da caverna, vocês podem encontrar sob esses dois nomes, e que essa alegoria da caverna ela serve tanto para uma compreensão acerca do conhecimento, portanto, ele tem uma função epistemológica importante, uma discussão epistemológica importante, mas também uma discussão moral importante. Vamos ali ao quadro. Então, a nossa primeira situação-problema ela se passa na questão do mito da caverna. E aí, o que significa ser um agente moral? Eu diria mais, nós podemos perguntar quem é o agente moral e o que é esse agente moral. Portanto, o agente moral é aquele capaz de agir segundo as normas e os valores morais. Mas o que é ele e o que torna capaz de ser esse agente moral? Um agente moral consciente, evidentemente. O mito da caverna, ele trata de uma história que o Platão conta, descreve no seu livro, em que as pessoas estavam, ele fala assim, imagine pessoas presas em uma caverna e que elas poderiam apenas olhar para o fundo da caverna. Entre a entrada da caverna e uma estrada que passava nessa entrada, em frente à entrada da caverna existe uma chama, um fogo, e entre o fogo e a entrada da caverna, uma passagem por onde as pessoas entram. Sendo assim, as pessoas passavam em frente a essa chama e sua sombra era projetada no fundo da caverna. E esses prisioneiros que aqui estavam, eles poderiam ver apenas a sombra e conheciam apenas as coisas por meio da sombra. Discussão fundamental aí, nesse primeiro momento, né, nessa primeira discussão, que nós estamos dentro da caverna e que enxergamos as coisas mediante a sombra. Nós vemos apenas sombras da realidade. Os nossos sentidos nos levam a perceber essas sombras da realidade. É preciso que haja um determinado esforço do intelecto para que saiamos daquilo que os gregos chamam de doxa, da opinião, e passemos à episteme, que é o conhecimento, e que, portanto, nos daria a possibilidade de conhecer as coisas como são. Continuando o mito da caverna, Platão diz o seguinte, que um prisioneiro consegue sair da caverna. Num primeiro momento, seus olhos são ofuscados pela claridade de fora da caverna, mas ele começa a perceber que as coisas não são apenas sombras, mas elas possuem cores, formas variadas, aquilo que eles pensavam que era uma coisa acaba sendo outra coisa, e ele retorna depois à caverna para tentar dizer a seus amigos que a realidade é muito mais do que sombra, e os amigos acham que ele está louco e não o escutam. Então, nesse mito da caverna, nós temos essa preocupação do conhecimento como possibilidade da ação. E como também se torna necessário, dentro da filosofia, levar as outras pessoas ao conhecimento. É mediante o conhecimento da verdade, portanto, a saída da caverna e parar de enxergar o mundo pela sombra, que se conhece a realidade tal como ela é. E conhecendo a realidade tal como ela é possível, então, agir de maneira consciente dentro dessa realidade. Na medida em que nós não temos consciência da realidade, nós não podemos agir de maneira consciente. Para os filósofos, de maneira geral, e para Platão, nessa alegoria, a maioria das pessoas estão na caverna. Eles veem o mundo por meio de sombra, mas é preciso passar desse conhecimento superficial, dessa doxa, do senso comum ou da opinião, da mera opinião, para a episteme, para o conhecimento da essência das coisas. Essa diferença entre aparência e essência é uma pedra de toque dentro da filosofia platônica. Então, nós temos a aparência, que mostra as coisas como elas são de maneira aparente. Por exemplo, uma determinada regra de convivência social, ela
pode parecer, num primeiro momento, apenas uma forma de limitação do sujeito, de enclausuramento do indivíduo na sociedade, mas ao se perceber a importância de determinadas normas e valores dentro da sociedade, se percebe que não é apenas um elemento para enclausuramento do indivíduo, mas é um elemento fundamental, essencial para o convívio humano, que precisa ser pautado sobre determinadas condições. A questão aqui é sair da opinião e passar ao conhecimento. Nesse sentido, na Grécia da época de Sócrates e Platão, em que a democracia ateniense está em seu esplendor, e a política é o elemento fundamental da vida dos gregos, há toda uma discussão sobre a possibilidade ética. Aliás, para os gregos, a política ela é um pré-requisito essencial para a ética. Não existe ética sem política. Por que não existe ética sem política? Porque a política ela dá possibilidade dos cidadãos de serem livres. E aí nós temos uma primeira ideia da questão da ética na filosofia grega. Só existe ética dentro da liberdade. Se eu não sou livre para escolher, se eu não sou livre para decidir sobre a minha vida, eu não posso ser um sujeito ético, eu não posso ser o agente ético. Por que eu não posso ser agente ético? Porque eu não tenho controle sobre aquilo que eu faço, eu não tenho a mínima possibilidade de interferência na minha ação e eu não posso agir da maneira em que os meus valores me indicam, mas eu tenho que agir de acordo com os valores dos outros. Então os gregos diziam, todos os outros povos possuem seus governantes, seus reis que mandam neles. O único lugar que existe política é na Grécia. E a política, que é a discussão que se dá entre os cidadãos da pole para os melhores caminhos da polis, e, portanto, dentro de uma liberdade, não da imposição de um soberano, é a única possibilidade da existência do agente ético. No entanto, mesmo nesse período, eles têm que travar uma discussão bastante importante com outros grupos de pensadores que viam na política a possibilidade de ascensão e que, portanto, não trabalhavam no sentido da política como liberdade, como possibilidade de alcançar a verdade, saindo da doxa e indo para a episteme, e, portanto, não trabalhava com a ideia da construção do agente moral consciente. Vamos ali ao quadro? Então, um dos primeiros grupos de filósofos que nós temos que se destacam na democracia grega são os sofistas, em que eles têm um relativismo moral. O que é a verdade? A verdade é aquilo que os homens acreditam serem a verdade. Portanto, não existe, para os sofistas, verdade absoluta. Os sofistas atraem para si a indignação de Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles todos vão dizer que os sofistas nem mesmo podem ser chamados filósofos porque não possuem amor pela verdade, uma vez que a filosofia é a busca pela verdade. E na busca pela verdade é a condição de também encontrarmos aquilo que nos levaria, segundo Aristóteles, à felicidade, segundo Platão, ao bem, né? Uma convivência harmoniosa dentro da polis. Então, aqueles que se opõem aos sofistas, nós temos Sócrates que não deixa nada escrito, eu já disse isso a vocês, e o discípulo dele, que é Platão, que propõe o dualismo psicofísico, ou seja, o mundo está dividido são dois mundos diferentes, o mundo sensível, que é esse que nós vivemos, e o mundo das ideias, onde todas as coisas já existem de maneira perfeita, e que, portanto, a construção do conhecimento seria o elemento fundamental para que se pudesse alcançar a ideia de verdade. Alcançando a ideia de verdade e alcançando o conceito das coisas, se poderia viver não segundo uma imposição externa, mas segundo convicções internas sobre a razão pela qual a moral social está colocada. Então, há uma estrita relação entre compreender o bem e alcançar o bem. Na verdade, em Sócrates, né, como eu já disse anteriormente, Sócrates não deixa nada escrito. Nós vamos ter acesso a Sócrates mediante os escritos de Platão e de Xenofontes, mas sobretudo Platão. Sócrates inaugura um racionalismo ético. O que é o racionalismo ético? Que, na medida em que as pessoas conhecerem a verdade,
é impossível para as pessoas não agirem de acordo com essa verdade. Na medida em que as pessoas conhecerem o bem, é impossível para as pessoas não agirem em conformidade com o bem. Quem age mal dentro da vida em sociedade? Aquele que ignora o bem, aquele que não conhece o bem. Portanto, é fundamental ter acesso à verdade, mesmo que parcial, segundo a perspectiva platônica, uma vez que a verdade absoluta e plena e perfeita só existe no mundo das ideias, que é inacessível ao nosso conhecimento, mas nós poderemos chegar muito perto dessa verdade. E ao chegar perto dessa verdade, conhecendo a realidade, conhecendo o porquê das coisas em sociedade e os conceitos, nós conseguiríamos agir de acordo com isso. Então, esse período em que nós colocamos Platão e Sócrates, ele inaugura algo chamado de racionalismo ético. A ética ela é guiada pela racionalidade, pelo conhecimento da verdade, que poderia levar, então, a uma convivência dentro da polis melhor e ao bem, se não ao sumo bem, que está lá no mundo das ideias, pelo menos algo muito próximo disso. Outro autor nós temos, vamos ao quadro, é Aristóteles. Aristóteles também trabalha com a ideia de virtude, né? Essa ideia da virtude é muito presente na filosofia grega, portanto, o agente ético também é o agente virtuoso, mas cada um define qual é a virtude mais importante para a existência ética. Aristóteles, ele fala sobre o agente moral é aquele que é capaz de decidir, deliberar, debater e escolher a melhor conduta possível. Então, voltamos à ideia da liberdade. Só existe ética dentro da liberdade. E aí, a virtude ela não pode ser um hábito, ela não é uma capacidade natural ou uma habilidade inata ao indivíduo, mas antes, a virtude vem pela educação, pelo cultivo dos bons hábitos. É quase que uma segunda natureza em nós. Não é a mera disposição psicológica, mas um modo de ser. Então, o que Aristóteles está pensando aqui, né? Aristóteles diz que o ser humano ele é um animal social, é um zoom político, um animal social. No entanto, nós temos as nossas pulsões, as nossas paixões, os nossos instintos. Se nos deixarmos guiar pelos nossos instintos, o que a maioria dos homens fazem, segundo Aristóteles, nós não podemos realizar em plenitude aquilo que é a função do agente moral, porque não temos liberdade para agir. Antes somos escravos de nossas paixões. Na medida em que o sujeito é educado para uma vida virtuosa, essa vida virtuosa é a possibilidade da existência moral e do homem se tornar um agente moral consciente. Por isso é preciso criar essa segunda natureza em nós, uma natureza social que nos é dada mediante a educação, né, a educação do próprio caráter, a educação das nossas virtudes. E para Aristóteles, a principal virtude é a prudência, é a mediania, é o equilíbrio entre aquilo que é bom para si mesmo, para o sujeito que realiza a ação e para os outros. Isso é uma escolha que deve ser feita e essa escolha só pode ser feita pelo agente livre. Vamos ali ao quadro? Então nós temos que a conduta ética, ela só existe na medida em que existe o agente consciente, que é o sujeito que sabe a diferença entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o permitido e o proibido. E eu digo mais, não é só o que sabe, é o agente que ele é também livre, que está em sua possibilidade de escolha. O escravo não é livre. As crianças, segundo algumas percepções filosóficas desse período, não são livres porque eles acabam fazendo suas escolhas mediante aquilo que sua família decide por ele, né? E isso é fundamental. Então, a consciência e a responsabilidade são condições indispensáveis da vida ética, assim como a liberdade. Talvez a principal questão ética para a filosofia grega é justamente a existência da liberdade. Sem liberdade não é possível ser ético. Sem liberdade não é possível agir. E aqueles que não conhecem a verdade não têm liberdade. Não tendo liberdade, não são capazes de agir eticamente. E aí,
nisso se encerra a ideia do mito da caverna. Na medida em que o homem conhece, sai do mundo das sombras e começa a conhecer o mundo tal como ele é, ele tem maiores possibilidades de agir de maneira consciente e de agir de maneira ética e de ser esse sujeito, agente moral consciente. Agora nós temos mais um vídeo, nós vamos a ele e nós já retornamos. Você viu aí que os conceitos utilizados para resolver a primeira SP estavam todos na pré-aula, certo? Antes de seguir em frente, ficou com alguma dúvida nesta SP? Você tem algum comentário a fazer? Sem problemas. Ter dúvida é um bom sinal. Isso quer dizer que você está no caminho certo para a aprendizagem. Não deixe de enviar suas dúvidas no fórum. Agora é hora de passarmos para a segunda situação problema. Confere aí. A nossa segunda situação problema envolve uma questão fundamental dentro da ideia de ética e dentro da ideia de conhecimento, que é a verdade e o erro, o bem e o mal, o conhecimento disso e como isso se dá na sociedade que nós temos. Então vamos ali ao quadro. A nossa situação problema 2, nós perguntamos o que é o erro e o que é a verdade. Como a filosofia, em especial a teoria do conhecimento, que também pode ser chamado de epistemologia. Eu já disse para vocês várias vezes a palavra episteme é conhecimento no grego, então epistemologia é o estudo do conhecimento, pode nos ajudar a responder essas questões. Essas questões também podem ter algumas implicações éticas. Quais são essas implicações éticas? Então, para nós pensarmos aqui, problematizarmos, nós temos um esquema, e esse esquema é um esquema muito importante para o ensino superior, porque é um esquema de um projeto, de uma forma de realizar pesquisa na contemporaneidade. Como é que nós fazemos uma pesquisa? Nós observamos uma determinada situação, nós problematizamos essa situação fazendo perguntas e, mediante algum conhecimento que nós já temos, nós formulamos algumas hipóteses sobre as perguntas que nós fazemos. O que são essas hipóteses? São respostas a essas perguntas. E aí nós vamos tentar fazer uma determinada experiência para que verificar se as nossas hipóteses se comprovam. Caso as hipóteses não se comprovem, nós retornamos e formulamos novas hipóteses. E caso as hipóteses se comprovem, nós aceitamos e nós formulamos a nossa compreensão sobre aquilo que é a realidade que nos foi dada. Perceba, aqui nós temos um elemento fundamental, que é a ideia da possibilidade do conhecimento e da possibilidade de se evitar os erros mediante um tipo determinado de conhecimento. Esse esquema de procurar o conhecimento, que pode ser os projetos de pesquisa no ensino superior, tem todos esses esquemas sobre hipótese, observação, problematização, construção teórica do objeto e tudo mais. É um esquema moderno, mas nem sempre nós compreendemos dessa forma a busca pela verdade. Essa é uma compreensão que nos vem sobretudo a partir do século XVII, com a Revolução Científica, com René Descartes e Francis Bacon colocando as possibilidades de um método para se evitar o erro e se chegar ao acerto de maneira mais adequada e mais rápida, mas nem sempre nós pensamos dessa maneira sobre a questão do erro e do acerto, ou do que é verdade e do que não é verdade. Nós tivemos outras formulações extremamente importantes para a moral ocidental, sobretudo na Idade Média, quando nós pensamos a filosofia cristã, a teologia sobre a figura de Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, em que há uma promulgação da ideia de que a verdade é algo revelado e que, portanto, nós não formulamos hipóteses sobre a verdade, mas nós conhecemos a verdade mediante a possibilidade da revelação. Então, vamos ali ao quadro. Nós temos que os medievais, então, afirmam que é preciso distinguir as verdades da razão e a verdade da fé. Mesmo as verdades da razão, aqui nós estamos pensando em uma razão filosofal, no sentido de que uma construção teórica aceita, não com comprovação científica ou comprovação por teste, por experimentos. Nesse sentido, essas elaborações teóricas do pensamento, elas podem atingir um determinado grau de verdade sobre algumas coisas,
No entanto, as verdades de fé são superiores a essa verdade racional. E essas elaborações da verdade de fé, elas se dão mediante a iluminação divina, se dão mediante aquilo que Deus permite que se conheça. Só que aqui, quando nós falamos de ética dentro da filosofia cristã e da Idade Média, nós temos que perceber o seguinte: qual que é fundamentalmente a diferença entre a ética grega da Antiguidade Clássica e a ética cristã do período medieval? O cristianismo, ele adentra ou ele inaugura dentro da ética, dentro da visão da ética, a ideia de dever. Lembram-se que eu falei há pouco que os gregos, eles diziam que a liberdade é a possibilidade da existência ética. Para a filosofia cristã, a liberdade, ela conduz necessariamente, a liberdade humana por si só, na busca das suas verdades racionais, conduz ao aprisionamento, conduz ao pecado, conduz a todo tipo de deturpação daquilo que é o ordenamento divino. E que, portanto, é preciso que o sujeito, para ser ético, submeta a sua vontade, a sua liberdade, a aquilo que é a verdade de fé, as verdades reveladas, aquilo que foi revelado. E somente mediante isso é que é possível ser ético. Nesse sentido, é preciso do auxílio de Deus. Aqui, só para exemplificar, nós temos a história de Adão e Eva, que é contada na Bíblia, no livro do Gênesis, em que o homem, na sua liberdade, se inclinou ao mal e, por conta de uma concupiscência ali, e quis ser Deus da sua própria vida. Nesse sentido, a liberdade o levou ao pecado e ao afastamento de Deus. A possibilidade ética só existe mediante a submissão da nossa vontade à vontade divina, a submissão da nossa razão à razão divina. O primeiro mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento é amar ao próximo. O que isso quer dizer? Que a minha relação com o outro, ela só pode ser ética na medida em que ela está pautada pela minha relação com Deus, que ela está pautada pela minha fé e como a minha fé me leva a me mover de acordo com alguns parâmetros éticos daquele que conhece a história como um todo, daquele que é onisciente da história, daquele que é onipresente, né, daquele que é onipotente. Nesse sentido, o discurso ético todo está na submissão da nossa vontade, da nossa razão, ao dever. Então se inaugura a ideia de que o sujeito ético é aquele que cumpre o seu dever. Voltando ao quadro, nós temos ainda os modernos, como Bacon e Descartes. Eles falam que a verdade e o erro dizem respeito apenas à capacidade humana de conhecer, e que, portanto, aqui nós temos um salto quântico na história, não? Aqui nós estamos no século XVII, ao passo que aqui em Santo Agostinho nós estamos no século V, e São Tomás de Aquino, se eu não me engano, nós estamos no século XI. Né? E aí já pulamos para o século XVII, mas entre o século V e o século XVII é uma série de coisas que aconteceram para que pudesse mudar o comportamento a respeito do conhecimento em si. Então nós temos aí um rompimento com essa ideia de dever, e nós temos aí a busca da verdade dentro da sociedade, a busca da verdade dentro da realidade que nós estamos inseridos. Para resolver a situação problema, nós temos que pensar que as crenças religiosas são elementos importantes da vida humana. Não só importantes na vida humana, né? Aqueles que são religiosos são guiados por uma fé racional, por uma fé que tem um dote racional e que tem fundamentos éticos e morais importantes. Mas muitos problemas, como os científicos e os filosóficos, dizem respeito à capacidade humana de conhecer. Mas mesmo essa capacidade humana de conhecer, ela precisa entrar dentro da discussão da moral e da ética. Será que eu posso fazer tudo para chegar a conhecer algo? Será que eu posso atentar contra a dignidade humana para chegar ao conhecimento? Isso é um limite ético da ciência. Em ciência e filosofia, erro e acerto podem ser definidos como auxílio do método. Questões éticas também não precisam estar na dependência do sagrado.
não estão na dependência do sagrado, mas estão na dependência da ideia de humanidade, né? Quando nós pensamos na questão da humanidade ou da dignidade humana. Nós temos relatos de diversos casos, por exemplo, em que experiências são conduzidas com seres humanos sem que esses o saibam. O Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, tem diversos livros que estão online sobre experimentos que foram feitos para se chegar a um determinado conhecimento e que, para isso, foram rompidos valores éticos. Para fazer pesquisa, toda universidade tem um comitê de ética, esse comitê de ética precisa ser consultado antes de se conduzir as pesquisas para saber se não se está ferindo a dignidade humana, se não se está ferindo princípios, por exemplo, quando se faz experiência com animais, se não se está ferindo os princípios da dignidade da vida como um todo para com esses animais, se não está ferindo nenhum tipo de dignidade. O conhecimento a todo custo, ele não é aceitável, né? Nós temos um parâmetro ético aí colocado. A bioética como um elemento fundamental para as pesquisas sobre a vida, enfim, sobre onde surge, sobre célula-tronco, a pesquisa sobre as organizações, sobre as pessoas, a conduta, por exemplo, se nós encontrarmos um método para obter o lucro a todo custo, nem que para isso milhares de pessoas sejam relegadas à miséria mais completa. Será que podemos fazer isso? Qual ética, qual moral nos pauta? Usamos um conhecimento racional para atingir um fim determinado. Mas esse fim determinado, em que apenas poucas pessoas são beneficiadas e a humanidade inteira sofre, ele pode ser considerado um fim científico ético? Os seus métodos são éticos? Então, todas essas discussões nos pautam a realidade. Se na Idade Média a ética passava pela compreensão da vontade divina, na atualidade a ética deve ser pensada a partir da dignidade da vida, da dignidade da humanidade, da dignidade e do respeito à natureza e todas as outras coisas que envolvem as pesquisas. Nós temos agora um outro vídeo, vamos a ele e nós já retornamos. Agora você já resolveu com o professor duas situações problema. Os conceitos por trás delas foram vistos antes, na pré-aula. Ainda faltam 2 SPs para que a gente possa encerrar a unidade. Perceba que estamos seguindo aqueles 3 passos. Compreendemos e interpretamos o enunciado da SP. Levantamos hipóteses sobre ela e aplicamos os conceitos para resolvê-la. Vamos à próxima SP. Muito bem, a nossa próxima SP conta uma história dos noivos turcos que trocaram sua festa de casamento para que pudessem alimentar 4.000 refugiados sírios, pessoas que estavam ali sendo privadas de sua dignidade, privadas do local onde nasceram, tiveram que fugir por conta de inúmeros problemas, estão em outro país, estão reconstruindo sua vida, estão relegados à sua própria sorte dentro dessas condições. E aí esses noivos, ao invés de fazerem uma festa para os seus familiares, para seus entes queridos, resolvem fazer uma festa para todos esses e alimentar 4.000 pessoas. Portanto, o que move os indivíduos a agirem dessa forma? Vamos ler o quadro para compreendermos a nossa situação, problema 3. Então, como eu disse, noivos turcos trocam uma festa de casamento por banquetes para 4.000 refugiados sírios. E aí as questões: o que teria motivado o casal a se comportar dessa maneira? Por que há refugiados num mundo tão extenso e cheio de recursos? Em quais condições vivem essas pessoas? Quais as questões éticas envolvidas neste caso? Nós temos aí elementos fundamentais para nosso questionamento e nós começamos a responder cada uma dessas questões colocadas pela situação-problema a partir de filósofos já modernos, não do século XVIII em diante. Aqui Jean-Jacques Rousseau, ele é um contratualista. Os contratualistas, como vocês sabem, são aqueles que pensaram a formação da sociedade a partir de um contrato social, um contrato realizado entre os homens. Nesse contrato, esses homens deixam de existir sob a condição de estado de natureza e passam a fazer parte de um estado político, de um estado social, sob determinadas regras e normas.
Para Rousseau, ele destoa um pouco dos outros dois contratualistas desse mesmo período, que são os mais lidos, que é o Hobbes e o Locke, mas para Rousseau, o homem é bom por natureza. Então, existe uma bondade natural do homem, mas é a sociedade que o corrompe. Aqui nós temos um detalhe que é sempre difícil de nós discutirmos a respeito do Rousseau, porque parece que é contraditória essa frase. Se o homem é bom, a sociedade deveria ser boa. Se ele é bom por natureza, por que a sociedade corrompe? Se a sociedade é feita de homens. Na verdade, o que o Rousseau coloca, dentro do livro dele, O Contrato Social, é que a base, ou o contrato social que fundou a nossa sociedade, ele é um contrato social estabelecido sob bases falsas, sob bases de mentiras, em que poucos enganaram a muitos para que o contrato fosse realizado. Aqueles que possuíam alguma coisa, aqueles que detinham algum tipo de poder, realizaram e convenceram os homens com pouco de palavra a assinarem um determinado contrato, em que nesse contrato a propriedade privada é muito mais importante, nesse contrato os bens individuais são mais importantes que os bens coletivos, e há toda uma proteção sobre os bens coletivos. Sendo assim, os homens são criados dentro da sociedade e são voltados para uma existência na busca dos bens e dos benefícios para si mesmos, mesmo que isso seja em detrimento dos outros homens. Por isso que o homem possui uma bondade natural, né? Rousseau chega a dizer que é uma ética, é uma moral do coração que o homem em estado natural tem, e que, portanto, é o dedo de Deus no coração de cada um dos homens, em que age moralmente, mas que na vida em sociedade, numa sociedade marcada pela concorrência, pela competição, pelo individualismo, esses homens se corrompem para poderem sobreviver na sociedade. Então, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Mas essa corrupção tem uma outra especificidade e uma outra consequência para o homem. Vamos voltar ao quadro. No quadro ali nós podemos ver que essa outra consequência é que o homem também nasce livre, mas por conta dessas condições impostas pela sociedade, ele encontra-se em toda parte acorrentado, ele está preso. Né? Você concorda com essa ideia de Rousseau? Você se sente acorrentado de alguma forma? E aqui o acorrentado não é apenas eu não posso fazer aquilo que eu quero, mas, sobretudo, eu estou fadado a realizar uma atividade que vai contra o meu próprio estado de natureza, que vai contra a minha própria bondade natural. Então, nesse sentido, o homem deveria ser livre para poder agir e dentro de uma sociedade com mais responsabilidade. Sendo assim, haveria que ter um outro pacto social. A sociedade como tal deveria ser desfeita e um novo pacto social em que os homens seriam capazes de se autogerir, seriam capazes de formular suas próprias leis, seriam capazes de agir de maneira cada vez mais livre e que não seja identificada apenas como uma busca por uma riqueza pessoal, pela individualidade, pela concorrência. Uma nova sociedade seria preciso. E a sociedade baseada nessa moral no coração, nessa liberdade natural que conduziria o homem a uma ação ética. A liberdade conduz o homem à ética porque o homem naturalmente é bom. Vamos ao quadro novamente. Se contrapondo a essa moral do coração do Rousseau, nós temos Immanuel Kant, final do século XVIII, início do século XIX, em que ele diz que o homem é um ser racional capaz de se regular por leis que ele impõe a si mesmo. Portanto, a existência moral não se dá mediante a liberdade, mas Kant retoma a ideia de que a existência moral se dá mediante o dever. Dever para com quem? Dever para com essa racionalidade, para com toda a humanidade. Não é mais o dever para com a divindade, mas é um dever a esse ser racional. E que, portanto, somente se submetendo a nossa vontade, a nossa pulsão, a nossa paixão ao dever, é que nós podemos ser sujeitos racionais, sujeitos éticos. E aí nós temos uma das máximas categóricas, são 3 máximas categóricas que Kant coloca. Máximas categóricas são aquelas formulações que elas não podem ser ou não ser, elas são e ponto final. E aí diz assim: age de tal modo
que a máxima de tua vontade possa valer sempre, ao mesmo tempo, como princípio legislador universal, ou seja, age de tal modo em que a sua ação possa ser tomada como lei universal para toda a natureza, não só para a humanidade, mas para toda a natureza. Nesse sentido, Kant identifica a ideia de que o homem ele tem que se impor, assim, uma norma moral para a existência ética, essa ideia do dever, porque o nosso corpo, a nossa natureza, sempre nos levará a não realizarmos a nossa vontade, mas, aliás, a realizarmos apenas a nossa vontade e não aquilo que é preciso ser feito. E a nossa racionalidade nos levaria a realizar aquilo que é preciso ser feito. Kant está preocupado não apenas em ditar normas morais, né? A ética kantiana, ela está posta como um elemento que indica quais são os princípios que norteiam a nossa atividade. Ele não vai dizer o que é certo e o que é errado. Não existe uma ação certa e uma ação errada, mas é uma ética universal em que pensa que o que determina se uma ação é eticamente aceitável ou não é o princípio que move essa ação. Por isso que esse princípio aqui vai ser, por isso que toda a ação moral ela é guiada por essas três máximas categóricas. É importante que vocês leiam a unidade 3 do livro, da disciplina, porque está lá presente na unidade 3 essas três máximas categóricas que guiam a ação do indivíduo. Vamos voltar ali ao quadro. Então, uma distinção entre esses dois nos diz o seguinte, que para Rousseau o sentimento tem primazia sobre a razão, a moral do coração deve apontar um caminho que conduz o homem à liberdade, e para Kant a única intenção capaz de dar valor moral a uma ação é cumprir o dever pelo dever. Mas o dever está baseado sobre uma ordem racional, não está sobre qualquer tipo de ordem. Rousseau nos mostrou que para o homem ser livre e feliz precisa estabelecer uma boa relação consigo mesmo e com os demais, portanto, formar um novo contrato social. E Kant nos mostrou que a razão deve nos guiar no sentido de agirmos sempre por respeito à pessoa. Somente isto tornaria possível a convivência humana, né? Kant afirma que quando nós agimos contra um homem, nós agimos contra a humanidade inteira. Por quê? Porque cada homem carrega em si a dignidade da humanidade inteira. Então é preciso agir de acordo com esse respeito à humanidade, com um dever para com a humanidade, para que a ação do homem possa ser ética. E agora nós temos mais um vídeo, vamos a ele, nós já retornamos. Nós temos mais um vídeo agora, podemos ir ao vídeo. Até agora, vimos 3 situações-problemas sendo resolvidas pelo professor, com conceitos que aprendemos na pré-aula. Você tá vendo que a pré-aula é chave. É importante refletir sobre como aplicar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, contextualizando cada uma das SPs. Você já parou para pensar como tudo isso que você está aprendendo pode te ajudar na vida profissional? Então, vamos nessa! A nossa quarta situação-problema envolve um elemento extremamente complexo, né, que é a questão de morais ou de moral de determinados povos que habitam dentro de um território que possui uma legislação própria e esses povos não estão sujeitos a essa legislação, que é o caso dos povos indígenas no Brasil e suas condutas morais. Vamos ali ao quadro. Então, a tradição indígena, em algumas tribos, faz com que pais tirem a vida da criança com deficiência física ou, enfim, por outros motivos. Existe um projeto de lei que pretende erradicar o infanticídio nas aldeias e os antropólogos defendem a não interferência na cultura indígena. Né? O que você pensa a respeito? Como nós poderíamos compreender essa realidade dentro dessa cultura e da interferência ou não da cultura a partir do que nos dá a filosofia contemporânea? Quando o bebê se torna um ser vivo na nossa cultura, veja que esse é um aspecto importante para discussões até mesmo sobre bioética. Nós falamos de infanticídio dentro das tribos, de determinadas tribos indígenas, mas nós não falamos sobre, nós discutimos também ao mesmo tempo a pesquisa com célula-tronco. Na medida em que você começa a ter a divisão celular que dá origem a um novo ser, nós já temos ali um novo ser,
Nós podemos interromper a divisão celular para conseguir fazer estudos sobre a célula-tronco, a partir de que momento nós estabelecemos a existência da vida em si. É uma questão extremamente complexa. Alguns cientistas que trabalham, por exemplo, na área de célula-tronco, eles dizem que a vida só começa a existir na medida em que há a formação do indivíduo e que ele não está mais em dependência orgânica com o corpo que o hospeda. Algumas tradições de cunho religioso diz que na concepção já é a vida. Portanto, na hora que a divisão celular começa a acontecer, a vida já está presente. Perceba que essas concepções, ela mudam completamente a ideia da possibilidade até mesmo da pesquisa, daquilo que eu falava na situação problema 2. Então, não é um problema que diz respeito apenas ao infanticídio nas tribos, que nós colocamos aqui como uma geradora de problema, mas é um problema que atinge fundamentalmente a ciência moderna, atinge as nossas relações sociais, atinge as nossas relações pessoais também. Não? Que valores regulam as ações das mães indígenas dessas etnias específicas ao realizarem o infanticídio? O que nós podemos entender como valores especificamente? Né? Como é que nós podemos entender valores sociais, o segmento ou não das normas, a possibilidade de cumprir ou não as normas colocadas? Porque aqui há uma perspectiva que nós temos, que geralmente nós olhamos os povos distintos, as culturas distintas da nossa, a partir da nossa, e estabelecemos a nossa como certa e a dos outros como errada. Nós temos uma sociedade capitalista, baseada sobre o trabalho assalariado, em que cada vez mais é preciso todas as pessoas da família trabalharem insanamente por longos períodos, de forma que não existe mais contato nenhum entre os membros de uma determinada família, mas nós pensamos que isso está certo. Para outros povos, essa nossa maneira de vida é insana, porque não nos permite nos realizar plenamente. Agora, nós, quando olhamos para os outros povos, achamos que a nossa maneira de vida é muito mais civilizada entre aspas, por gentileza. Essa ideia de civilização é muito complicada, e aí nós temos uma postura etnocêntrica diante do mundo e julgamos o outro a partir dos nossos próprios juízos de valores. Se nós compreendemos que os valores são construídos culturalmente, historicamente, socialmente, nós entenderíamos que os nossos valores são um entre tantos outros possíveis. E poderíamos, aí sim, ter uma atitude relativa em relação à cultura dos outros povos. Relativista, melhor dizendo. Não um relativismo potencializado, mas um relativismo que entende que aquilo que os outros fazem está baseado sobre uma determinada perspectiva de vida, sobre uma determinada forma de compreender a realidade social, sobre uma determinada cosmovisão de mundo. Vamos ler o quadro, alguns autores nos ajudam a compreender isso. Um deles é Hegel, que um filósofo alemão, também no final do século XVIII, início do XIX, que vai trabalhar com a ideia de que a moral é uma construção histórico-cultural, que, portanto, pertence às particularidades históricos culturais. E mais, Hegel trava essa discussão sobre a ideia de subjetividade e objetividade. A moral ela é objetiva, ou seja, existe uma moral que é da sociedade, que é compartilhada por todos os membros da sociedade em uma determinada época, por isso histórico-cultural. Mas o sujeito ele tem que submeter a sua subjetividade a essa moral. Na medida em que ele consegue se submeter de maneira mais tranquila possível sobre isso, é que ele vai poder ter uma ação moralmente correta dentro da sociedade, a submissão do sujeito à moral do grupo ao qual ele pertence. Nietzsche, no entanto, diz que a moral ela foi criada pelos fracos para submeter os fortes a seus caprichos e que, portanto, a verdadeira moral, a verdadeira liberdade seria a possibilidade de transgressão de qualquer norma ou valor social. E Sartre nos mostra que o homem é um homem condenado à liberdade. A liberdade é uma escolha incondicional que o próprio homem faz do seu ser e de seu mundo. Nós temos três perspectivas que nos mostram visões completamente diferentes sobre a realidade e sobre a possibilidade da existência moral. Uma que diz que a submissão ou o dever ou a nossa adequação à moral social, que é histórica e cultural,
nos dá a possibilidade de sermos éticos e de uma convivência harmoniosa dentro da sociedade. A ideia de que a moral construída na sociedade ocidental é a moral dos fracos, para submeter os fortes. Sobretudo, Nietzsche faz uma crítica ao cristianismo, né, dizendo que na natureza como um todo, o mais fraco existe para servir o mais forte. No entanto, a nossa moral indica que o mais forte precisa servir o mais fraco. Nossas vontades, as nossas paixões, elas não são coisas que nos levam a uma vida antiética ou amoral. Mas as nossas paixões é a força vital em cada um de nós. Poder realizar as nossas paixões é a verdadeira expressão da liberdade. Portanto, uma ideia de uma moral antirracional e contra essa racionalidade que é capaz apenas de condenar os fortes à subserviência aos fracos. E Sartre diz que nós temos sempre escolha. Sempre nós temos escolha. Como assim sempre nós temos escolha? Se uma pessoa diz, olha, ou você cumpre a moral da sociedade ou você será punido com a morte. Nós temos uma escolha, podemos ser punidos com a morte, escolher ser punidos com a morte. Sempre existe uma escolha, sempre. Não existe a possibilidade de não haver escolha. Por quê? Porque nós somos homens fadados, condenados à liberdade. Vamos ao quadro? Então, Hegel aponta que além da vontade subjetiva, que é a vontade do eu, há uma vontade objetiva, que é social, que é histórico-cultural, e que determina a nossa conduta. Nós devemos ter maturidade para fazer nossas escolhas entre elas. E mais, nós temos que ter maturidade para entender que, em boa parte do nosso convívio social, a nossa moral subjetiva tem que estar associada à moral objetiva. Nietzsche critica a moral racionalista e mostra que, em muitos momentos, é importante questionarmos os valores impostos. Nietzsche não fala de questionar valores impostos, né? Nietzsche fala de transgredir. Só o questionamento pelo questionamento você volta a uma racionalidade, né? A questionar racionalmente os valores de uma sociedade. E aí não faz parte dessa filosofia que foi denominada como antirracional ou irracional do Nietzsche. E Jean-Paul Sartre, somos definidos por nossas escolhas, mesmo quando estamos sob o poder de forças externas. Isso resultou de uma decisão livre. Sempre podemos fazer escolhas. O ser humano pode fazer escolhas a todo o momento. Não existe um único momento em que nós não podemos escolher entre as várias possibilidades da nossa existência. Sendo assim, aquele que diz, não tive escolha, está enganando a si mesmo, porque o homem é um ser que tem escolha, que pode escolher e que deve escolher sobre quais são as possibilidades da sua existência ética. Nós temos agora mais um vídeo, nós vamos a ele e nós já retornamos. Chegamos ao momento final da nossa aula. Agora que você passou por todas as SPs, mais do que nunca é o momento de refletir sobre o que foi visto. Como esses conhecimentos se aplicam no seu dia a dia? Ter consciência de como utilizar em sua realidade os conceitos vistos aqui é o que vai fazer de você um profissional diferenciado no mercado de trabalho. E não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar esse ciclo fundamental para a sua aprendizagem, fazendo a pós-aula. Pois bem, diante de tudo que nós apresentamos nesse nosso encontro, alguns questionamentos ficam, questionamentos que são importantes para nortear nossas escolhas, para nortear a nossa vida, para nortear as nossas posturas diante da realidade na qual nós estamos inseridos. Vamos ali ao quadro. Eu começo com uma provocação, que são duas questões fundamentais. Você já se perguntou o que são valores e quais são os tipos de valores que existem e o que esses valores têm a ver com a ética? Então vejam que nós passamos nesse encontro por diversos períodos históricos com filósofos diferentes, com perspectivas diferentes sobre a realidade, em que essa ideia de valor ela foi se alterando. Na Antiguidade Clássica Grega,
os valores estavam ligados à vida na polis, à vida na cidade, à vida social. E que, portanto, era preciso cultivar no indivíduo as virtudes. Quais são as virtudes? Né? A busca pela verdade, sair da doxa para a episteme, a busca pelo conhecimento. A partir da busca pelo conhecimento, a construção de virtudes essas que para Platão tem a ver com as virtudes do corpo, né, e a virtude da própria cidade. Nós temos que ser um ser racional, guiados pela razão. Nós temos que saber deter os nossos impulsos, as nossas vontades. Nós temos que ter fortaleza para exercer aquilo que é necessário e nós temos que harmonizar tudo isso. Na verdade, a ideia fundamental de Platão está em harmonizar tudo isso. A ideia dele é que a harmonia de todas as virtudes conduziria necessariamente à justiça. E Aristóteles, também baseado na ideia da virtude e da liberdade, indica que é preciso se ater à questão da possibilidade da escolha ética, mas essa escolha tem que ser guiada pela racionalidade. E essa racionalidade nos levaria a escolhermos aquilo que é bom para nós e para os outros, para o indivíduo e para os membros da sociedade na qual ele vive. Por quê? Porque na vida, se eu estou bem, mas a minha sociedade não está bem, não tem como eu ter uma existência boa. E a busca do homem é pela felicidade. Existe uma busca pela felicidade. A busca da felicidade passa necessariamente por condições que possam nos dar a felicidade. Portanto, é uma ética da mediania. Na antiguidade, na época medieval, na era medieval, nós temos a ideia de que a possibilidade ética e os valores devem ser os valores divinos, os valores colocados pela verdade revelada, e que, portanto, a submissão a esses valores nos daria uma possibilidade de existência ética. E na modernidade nós temos a ideia de que os valores são racionalmente construídos a partir da ideia da dignidade humana, com algumas contestações. Então são diversas escolas teóricas, escolas filosóficas, que nos dão diversas visões sobre o que são valores, como eles são construídos, e se esses valores são éticos ou não. Max Weber tem um livro chamado Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que ele diz que a constituição do capitalismo só se deu mediante uma mudança na postura ética em relação ao trabalho, e essa postura ética em relação ao trabalho só veio mediante a reforma protestante, né? Daí ele vai fazer toda uma construção teórica para explicar isso. Mas ele diz que em um determinado momento o capitalismo se livra da ética protestante, tendo como principal ética a busca exclusiva pelo lucro. E a busca exclusiva pelo lucro e a racionalidade pela racionalidade conduziria os homens cada vez mais a uma gaiola de aço, a estarem presos sob as condições nas quais a sociedade o coloca e sob determinadas circunstâncias que é quase impossível romper com as relações que estão aí presentes. Então, a possibilidade da existência ética ela seria muito limitada dentro de uma sociedade racional. No entanto, nós temos críticas também, por exemplo, no que tange a Sartre, de que sempre existe possibilidade ética, sempre existe possibilidade de escolha. O homem está fadado a fazer escolhas, sempre a ser livre. Voltando ao quadro, nós temos alguns valores que nos guiam, valores lógicos, utilitários, estéticos, afetivos, econômicos, religiosos, morais e éticos, né? São valores que guiam e esses valores são construídos também socialmente. Nesse sentido, Hegel nos ajuda bastante a pensar em uma construção sócio-histórica dos valores sociais. E é importante nós compreendermos isso. Quais são os valores que nos guiam, né? Nós temos valores, não é um único valor, nós temos diversos valores que nos guiam. Nós vivemos em uma sociedade capitalista em que temos que alcançar resultados objetivos, então esses resultados objetivos, essa lógica nos guia enquanto valor, mas também nós somos seres que temos outras esferas de vida, nós temos uma complexidade de construção da nossa esfera de vida, em que nós, na verdade, a todo momento estamos negociando entre esses diversos valores, né? A nossa vida se constrói a partir de uma trama, desse entrelaçado de fios que nos move. Portanto, a realidade é complexa. A palavra complexo tem a ver com essa trama de fios que compõe um tecido, por exemplo. E assim é a nossa realidade.
Sendo assim, quando nós pensamos no que nos move ou em nossas ações, nós acessamos o nosso senso moral, o nosso juízo de valor e nós negociamos entre aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu quero fazer e aquilo que eu posso fazer. Existe uma série de livros que falam dessas três expressões como possibilidade ética, o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo fazer, indicando o meu dever social, que também está baseado em algumas perspectivas da minha vida, baseado na minha capacidade de interferir na realidade, baseado naquilo que é a minha vontade, em que momento eu posso agir. Em tese, quando essas três coisas estão harmonizadas, então nós temos uma existência ética, mas é sempre difícil harmonizarmos todas essas questões. Voltando ao quadro, nós temos ainda que algo possui valor quando não permite que permaneçamos indiferentes, quando mobiliza a nossa afetividade. A não indiferença é a essência do valer. Do valer no sentido de valor. O que nos produz, o que nos motiva, o que nos implica, o que nos causa angústia. Diante de uma situação, nós temos que fazer uma escolha. Aquilo nos causa angústia. Por quê? Porque estamos atuando diretamente nos nossos valores, na construção dos nossos valores. E, portanto, o que nos moverá ali? Estamos cotidianamente diante de dilemas, chamados dilemas éticos, e diante desses dilemas éticos sempre há a demanda de uma determinada resposta, e isso implica em negociarmos os nossos valores, negociarmos no sentido de, por vezes, qual valor vai se sobrepor ao outro valor naquela minha conduta, porque eu tenho que pensar em todas as relações possíveis dentro da realidade. E um último questionamento que diz: por que nos tornamos tão indiferentes na sociedade atual? Eu não sei se nós nos tornamos tão indiferentes na sociedade atual, Essa discussão sobre a indiferença, ela ganha corpo na medida em que, sim, nós somos indiferentes a algumas coisas que acontecem, nós não percebemos algumas coisas da realidade, porque nós desenvolvemos um olhar seletivo sobre essa realidade. Esse olhar seletivo que implica que nós vamos eleger algumas coisas como importantes e outras coisas como não sendo importantes para a nossa realidade. O que implica isso? Uma centralização no eu, a autonomia do indivíduo, a elevação do indivíduo à unidade básica da vida em sociedade e, portanto, o indivíduo sendo aquele único que importa, mas nós também não nos tornamos indiferentes ao sofrimento alheio, nós não nos tornamos diferentes aos problemas alheios. Muitas vezes nós olhamos a esses problemas como sendo longínquos, como não pertencendo às nossas realidades. Porém, na medida em que esses problemas nos tocam, na medida em que esses problemas estão presentes, na medida em que não podemos ignorá-los, nós não somos indiferentes a eles. A questão é como nós agimos diante dele, como nós atuamos de maneira significativa diante dessa realidade. O que nos move? O que nos indica a ação a ter diante de determinada realidade? São esses questionamentos que nós temos que ter, são essas as perspectivas que nós temos. Nós temos diversas formas de pensarmos essa realidade, nós temos diversas formas de compreendermos o mundo moral em que vivemos e de compreendermos a nossa atuação enquanto sujeitos éticos, enquanto sujeitos morais, capazes de realizar uma ação significativa dentro da realidade. E é isso que eu espero ter contribuído nesse encontro. Eu gostaria muito de agradecer a todos vocês por ter nos acompanhado, por ter participado, por ter possibilitado essa discussão sobre algo que é fundamental na nossa sociedade, que é a construção da moral. Deixo vocês agora com o vídeo e nós nos vemos no nosso próximo encontro. Até mais. Olá, estamos chegando ao fim da segunda unidade de Ética, Política e Sociedade. Nessa disciplina, nos questionamos sobre nosso senso moral e nossos princípios éticos na vida em sociedade.
compreendemos o cenário histórico, político e social no qual os sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles estavam inseridos. Nesse contexto, vimos como cada corrente filosófica da Grécia Antiga entendia a busca pela verdade, envolvendo a virtude e ética. Você se lembra que enquanto os pensadores cristãos como Santo Agostinho acreditavam em uma verdade inacessível ao homem, os filósofos modernos se perguntavam: como a verdade é possível? A resposta, segundo eles, estaria na análise das formas do conhecimento, dividido em senso comum, preconceito, conhecimento religioso, conhecimento filosófico e conhecimento científico. Logo depois, entramos na relação mais direta entre indivíduo e sociedade. Distinguimos os pensamentos de Rousseau e Kant, que questionavam se a sociedade corrompia o ser humano ou se ela é que regulava nossas vidas de modo positivo. Por fim, debatemos os conceitos de moral e liberdade para Hegel, Nietzsche e Sartre. Ufa! Foram muitos conceitos e ideias importantes, não acha? Para entendermos com mais profundidade tudo isso, fomos colocados diante de situações em que questionamos nossa conduta moral e ética frente a valores sociais. Estou falando da situação geradora de aprendizagem dessa unidade. Nessa SGA, você foi um agente moral diante das 4 situações problema. Você se lembra do que é ser um agente moral? Significa se perguntar sobre o querer, o dever e o poder diante de problemas e escolhas. Na primeira SP da unidade, nos deparamos com o mito da caverna de Platão, uma grande alegoria sobre o acesso ao conhecimento e à verdade. Você teve que enxergar dentro do mito o conceito de conhecimento para Platão, que se divide em conhecimento sensível e inteligível. Já na SP2, você foi colocado diante das etapas do conhecimento científico. Lembrando dos questionamentos de Descartes e Bacon, você teve que relatar passo a passo as fases da investigação científica e dar exemplos do que é possível descobrir usando esse método. Uma notícia inusitada foi colocada diante de nós. Noivos turcos trocam festa de casamento por banquete para refugiados sírios. Foi sua função encontrar marcas de moralidade e ética na reportagem. Por último, na 4ª situação problema, você analisou outra matéria jornalística, dessa vez relacionada a uma tradição indígena de algumas tribos brasileiras, o infanticídio. Você teve que aprender a relativizar os costumes para entender como a ética e a moral são postas em diferentes culturas e sociedades. Pensando agora no nosso dia a dia, você certamente já passou por momentos em que teve que fazer uma escolha baseada no seu senso moral e em princípios éticos. Consegue se lembrar de algum desses momentos? Para conhecer a si mesmo, como propunha Sócrates, precisamos sempre ficar atentos às nossas escolhas. Agora imagine a seguinte situação. Você trabalha na área comercial de uma grande empresa. Um dos clientes reclamou com você sobre o atendimento de um colega seu. Que atitude você tomaria? Pensaria no bem e no crescimento da empresa e relataria o ocorrido ao seu gerente? Ou iria ponderar e relativizar a informação e não tomaria nenhuma atitude? Teria alguma outra saída, como debater com o seu colega essa situação? Isso envolve seu posicionamento diante de valores individuais e sociais. Não é desafiador? Ficou interessado em se aprofundar nos temas que tratamos nessa unidade? Eu tenho uma boa indicação para você. Você pode acessar sites muito legais com conteúdo sobre filosofia que tratam dos temas dessa unidade. Um deles é o site da Revista de Filosofia. De leitura ágil, com textos claros e diretos, o site traz interessantes matérias, com ricas ilustrações. E é isso. Por hoje ficamos por aqui. Claro, sem antes não nos esquecermos de acessar o nosso livro didático e respondermos aos questionários das pré- e pós-aulas no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Além disso, vale lembrar que é importante sempre consultar outras fontes de conhecimento. Bons estudos e até a próxima!